Provérbios, capítulo de número 24, versículo 3. Provérbios, capítulo de número 24, versículo 3. A gente vai ler o versículo 3 e o versículo 4. Hoje a gente vai falar sobre edificando a família. Diga comigo, edificando a família. Mais uma vez, edificando a família. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4. Provérbios 24, 3 e 4. Amém? Provérbios 24, 3 e 4. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Mais uma vez, só o verso 3. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Verso 4 agora. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais uma vez o 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Amém? Estenda as suas mãos, ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Meu Deus, essa é a tua palavra, e eu te peço, coloca uma palavra ungida, uma palavra fresca na minha boca, uma palavra que venha abençoar os teus filhos e as tuas filhas, e que eles sejam edificados pela revelação da tua palavra. Fala em cada coração, descortina a verdade da tua palavra, faz coisas extraordinárias e gloriosas, no nome precioso de Jesus. Assim nós oramos, amém, e graças a Deus, amém? Edificando a família. Queridos, o sonho de Deus é que nossas famílias estejam edificadas. O sonho de Deus é que nossas famílias estejam firmes e abençoadas. Deus criou a família para ser uma bênção. Diga comigo, Deus criou a família para ser uma bênção. Diga para o seu irmão, Deus criou a sua família para ser uma bênção. Diga mais uma vez, Deus criou a sua família para ser uma bênção. Por isso, desde o início da criação, Deus, ele abençoou o primeiro casal, que era o núcleo da primeira família. Deus abençoou aquele primeiro casal, porque aquele primeiro casal, ele era o núcleo, não somente da primeira família, mas eles eram também representantes legal de toda a raça humana, consequentemente de toda a família. Amém? Então eles eram representantes, e Deus os abençoou. Então quando Deus os criou, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, olha que tremendo isso, olha que palavra poderosa Deus dá, liberando uma bênção específica sobre aquela família, sobre aquela primeira família, e consequentemente sobre as famílias que viriam a partir daquele casal. Deus disse assim: agora vamos fazer os seres humanos. Olha o que ele diz, vamos fazer, a Trindade Santa, né? Olha, o verbo está no plural, vamos fazer, né? Vamos fazer. Pai, Filho e Espírito Santo, numa reunião solene, dizendo da sua intenção, nós vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Então Deus diz que os seres humanos seriam como ele. Ele diz que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Agora olha que interessante isso, Ele os criou homem e mulher e os abençoou. Então diga comigo, Deus criou, mais alto gente, diga, Deus criou homem e mulher. Mais uma vez, Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, como foi que Deus disse? Tenho muitos e muitos filhos. Olha que interessante. A primeira bênção que Deus dá para o casal é para que eles pudessem ter muitos e muitos filhos. Gênesis 1, 26 a 28.
Deus os abençoou e disse: tenham muitos e muitos filhos. A sua versão diz assim: sejam fecundos e multiplicai-vos, né? Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então o texto diz que Deus abençoou aquele primeiro casal, aquela primeira família. Deus abençoou. Por quê? Porque é a intenção de Deus que cada casal e que cada família viva debaixo da bênção. Vamos dizer comigo? Levante suas mãos e diga assim: é a intenção de Deus que cada casal e que cada família viva debaixo da bênção. Por isso que quando Deus os criou, a primeira coisa que Deus liberou foi uma palavra de bênção. Deus os abençoou e disse: tenham muitos filhos. Olha que interessante. Já pensou que a primeira bênção que Deus deu para o casal foi: tenham muitos filhos? Tenham muitos filhos. Essa foi a primeira bênção. Eu sei que o homem moderno começa associando filhos com problemas, filhos com dor, filhos com sofrimento, mas a Bíblia não associa assim. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de filhos, a Bíblia vai dizer que filhos são bênção, que filhos são um presente do céu para um casal. Os filhos são coroa de um casamento. Por isso que o Salmo 127, a Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é a recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles, dos filhos, a sua aljava. A aljava é a capanga que o flecheiro coloca as flechas. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com ele o inimigo à sua porta. Então observe que a Bíblia vai sempre associar os filhos com bênção, e não com coisa ruim, não com coisa que traz dor, não com sofrimento, irmãos. Embora o homem moderno tenha esse medo, essa preocupação de ter filhos e quer ter o menos possível, irmãos, a Bíblia deixa bem claro que a fecundidade é uma bênção de Deus. Poder gerar filhos é uma bênção de Deus. Poder ter filhos é uma bênção do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, Deus os abençoou e disse: tenho muitos e muitos filhos. E aí se espalhe por toda a terra, domine e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Deus abençoou aquela primeira família. Deus queria que a família estivesse debaixo da sua bênção. Deus queria que os casais estivessem debaixo da sua bênção. E Deus abençoou aquela primeira família. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário, ele sabia que se aquela família deixasse de obedecer a Deus, se aquela família deixasse de obedecer a palavra do Senhor, ela deixaria o lugar da bênção. A bênção é uma ambiência espiritual. A bênção é um lugar espiritual em que você habita, ou não. A bênção é um lugar em que você está, não um lugar físico, um lugar em Deus em que você habita. E se você habita nesse lugar, independente do lugar geográfico que você está, você sempre vai ser abençoado, porque a bênção está em você, quando você está na obediência ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quando Deus falou para Abraão se separar de Ló, o que Abraão disse? Olha, se tu escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolhe as campinas verdejantes que estavam nas cidades de Sodoma e Gomorra. Focou na aparência. Abraão fica num lugar desértico, numa terra árida. Mas a bênção estava com Abraão. E mesmo na terra árida, desértica, ele foi abençoado, ele prosperou. Porque a bênção não é um espaço geográfico. A bênção está em você, quando você está em obediência à palavra de Deus. Por isso o diabo sabia que a única maneira de fazer aquela família sair do lugar da bênção era fazê-los desobedecer a Deus. E aí em Gênesis 3, alguém aí tem a versão, nova tradução na linguagem de hoje? Eu esqueci de trazer a minha, eu queria ler nessa versão para você. Tem aí, meu amor? É muito interessante porque como o diabo viu, Gênesis 3, a intenção do inimigo
era destruir aquela família, tirar aquela família do lugar da bênção. E o diabo sabia que a única forma de fazer isso era levá-los a desobedecer a Deus, a desobedecer a palavra de Deus. É interessante isso, gente. Quando você vai ler Números, depois você lê em sua Bíblia lá, eu só estou, um parênteses que eu lembrei aqui agora, esses parênteses do céu são muito importantes. Depois você pode ler Números capítulo 22, 23, 24 e 25 e depois do 31. Mas principalmente esses três aqui, 22, 23 e 24. Por quê, pastor? Porque nesse texto diz que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Quem se lembra dessa passagem? Quem se lembra? E ele tentou amaldiçoar, invocando, fazendo invocamentos, fazendo aquele sacrifício, tentou amaldiçoar de todas as formas, ele não conseguia, porque a palavra que Deus colocar na boca dele é sempre de bênção. Ele disse: eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Não tem como. Contra Israel não vale encantamento, contra o povo de Deus não vale feitiçaria. Ele não conseguia amaldiçoar o povo, porque o povo estava no lugar da bênção. Mas ele teve uma ideia diabólica. Pode ler na sua Bíblia. Números capítulo 22, 23, 24, 25 e depois do 31. Qual foi a ideia que Balaão teve? Ele disse, olha, ele pensou, só tem uma maneira. Se esse povo sair do lugar da bênção, se esse povo desobedecer a Deus, se esse povo partir para a desobediência a Deus, aí eles se abrem para que a maldição os alcance. E eles seduzem o povo de Israel, para que o povo de Israel começasse a se envolver com as midianitas, com as amalequitas. Quem se lembra desse texto? E eles se envolvem, e aí o que vem? A maldição sobre eles. E milhares de pessoas morreram, foram tocados com a praga. Enquanto eles estavam no lugar da obediência, nada aconteceu. Quando eles saíram do lugar da obediência, eles se abriram, eles deram brecha para que a maldição os visitasse. Gênesis 3. Não, Gênesis 3 é o texto que eu vou ler agora. Eu estou citando Números 22, 23, 24, 25 e depois do 31. Eu fiz um resumão aqui, mas depois você pode ler em casa para você ver com nitidez o que esse texto diz. Então o diabo sabia que eles estavam no lugar da bênção. E sabe o que o diabo inveja, irmãos? É a bênção de Deus na sua família. O diabo morre de raiva quando vê Deus abençoando a sua casa. O diabo morre de raiva, ele fica endemoniado quando ele vê Deus abençoando a sua família. Então ele viu que Deus tinha liberado uma bênção para esse primeiro casal. Ele viu que Deus havia abençoado esse primeiro casal. E Deus os criou, Deus criou a primeira família. E quando Deus cria, Ele diz, eis que é muito bom. Deus não disse apenas que era bom, Deus disse é muito bom. O diabo ficou terrivelmente endemoniado. E aí no versículo 1 de Gênesis 3 diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, que o diabo entrou na cobra, né? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, comer as frutas de qualquer árvore. A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a árvore que fica no meio do jardim. Deus disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Olha só. Por conversar com a serpente, a mulher já alterou a palavra. Deus não disse que não podia tocar, Deus só disse que não podia comer. Toda vez que alguém começa a argumentar com o diabo, ele vai alterar a palavra de Deus. Não argumente com Satanás, porque ele é mais inteligente que a sua inteligência, ele vai lhe vencer. Se você lutar contra ele com argumentos humanos, ele vai te vencer. Só se luta contra o diabo no espírito. Entende o que eu quero falar, sim ou não? A mulher estava argumentando com o diabo, ela já alterou a palavra, porque Deus não disse em momento nenhum que não podia tocar, Ele só disse que não podia comer. Continuando, mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Olha o que a cobra disse, o que a serpente disse. Nada, vocês não vão morrer coisíssima nenhuma. Quer dizer, quem está mentindo é quem? É Deus, né? Porque Deus disse que vocês vão morrer se vocês comerem. E eu estou dizendo que vocês não vão morrer. Então, o diabo estava dizendo que Deus estava mentindo, irmãos. Ele continua, o texto continua. Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Lembra que eu li o texto aqui no início dizendo que Deus nos criou os homens parecidos com Ele? Eles já eram como Deus, eles já eram semelhantes a Deus. Eles já eram criados à imagem e semelhança de Deus. Então o diabo deturpa, oferece para eles aquilo que eles já têm,
em troca deles pecarem. Eles já eram semelhantes a Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Aí o texto diz, verso 6, a mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Observe, que coisa interessante. Todo o processo da tentação aqui vem, né? Ela viu primeiro com os olhos, desejo dos olhos, desejou a cobiça da alma, e pegou o fruto para comer. A mesma coisa que aparece lá em 1 João 2, do verso 15 a 17. Ela comeu do fruto e ela também deu do fruto ao seu marido. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. É o jeito do homem de tentar se escapar, de tentar resolver o seu próprio problema diante de Deus. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Queridos, Deus não quer que nenhuma de nossas famílias tenha medo dele. Deus quer que nossas famílias se relacionem com ele. Mas essa família aqui, porque havia fugido do trilho, ficou com medo de Deus quando o Senhor apareceu. Aquela visitação de Deus era para abençoá-los. Aquela visitação de Deus era para edificação, era para comunhão. Mas eles ficaram apavorados quando Deus apareceu por conta do medo. E aí, seguindo o texto, a gente vai ver o juízo de Deus, as consequências do que viria sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra e sobre a serpente por causa daquele pecado. Estão entendendo, queridos? O diabo sabia que tinha uma bênção, mas o inimigo sabia que a única forma de privar aquela família daquela bênção era se aquela família se desviasse do Senhor, se aquela família se desviasse do que Deus havia planejado para ela. O diabo sabia disso, e ele tenta aquela família justamente com esse propósito. Enquanto aquela família permanecesse no lugar da bênção, eles nunca seriam amaldiçoados. Mas se eles saíssem do lugar da bênção, a maldição iria visitá-los. Mas ainda assim, Deus prometeu, naquele texto ainda lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher, Jesus Cristo, ele esmagaria a cabeça da serpente e ele traria redenção para toda a família. Deus não deixaria a família entregue à maldição. Deus não deixaria a família entregue à mercê do inimigo. Quando aconteceu isso, Deus prometeu, olha, falou para Satanás: da semente da mulher nascerá um, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ele vai esmagar a tua cabeça. Jesus não deixaria as nossas famílias debaixo de maldição, não deixaria nossas famílias debaixo das garras do inimigo. Ele prometeu que o Redentor viria. O Pai prometeu que o Redentor viria para resgatar as nossas famílias e para pisar na cabeça do inimigo. Então hoje, sobre a minha e a sua família, há uma sentença de bênção, não mais de maldição, porque o Redentor veio para esmagar, para desfazer as obras do nosso inimigo. Por isso a Bíblia diz que ao cumprir-se a plenitude dos tempos, diga comigo, ao cumprir a plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado para redimir cada ser humano que nele crê, para redimir as nossas famílias. Por isso, por meio da sua morte na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos resgatou da maldição da lei. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele pagou o preço pelos pecados da nossa família e nos resgatou da maldição da lei. Pastor, que maldição da lei é essa? Leia Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 8, que você vai ver qual é a maldição da lei que Jesus nos resgatou. Aqui não vai dar tempo você ler, mas anote. O capítulo 28, de 1 a 7, fala das bênçãos da obediência. De 8 até terminar, fala das maldições da desobediência. De todas essas maldições, Cristo veio para nos resgatar. Ali fala de cegueira, de enfermidade, um bocado de loucura, um bocado de coisa, né? Não dá para citar tudo aqui, o tempo é grande. Pestes, pandemia, um bocado de coisa. A maldição da lei. Ele veio para nos resgatar dessa maldição da lei. Deuteronômio 28, do 8 em diante.
Em casa você lê, com o tempo você vê quais são essas maldições que Jesus nos resgatou. Você e eu, a gente não precisa mais estar debaixo dessa maldição. A nossa família não precisa mais estar debaixo dessa maldição, porque Cristo veio para nos resgatar dessa maldição. Amém? Isso aconteceu. E agora, queridos, por isso nenhuma família precisa estar debaixo de maldição alguma. E todos nós temos a responsabilidade agora, debaixo da bênção do Senhor, de edificar a nossa casa, de edificar o nosso lar, de edificar a nossa família. Isso é tão importante, isso é tão maravilhoso. Diga para o seu irmão: é sua responsabilidade edificar a sua casa, a sua família, seu lar. É nossa responsabilidade, cada um de nós. Por isso estamos envolvidos nessa visão de células, que é uma visão de família. Porque qual é o alvo? O alvo é que em cada casa tenhamos uma célula abençoando aquela família, abençoando aquele lar, e as famílias que serão agregadas a partir dali. Olha que interessante, a Bíblia nos fala em 2 Samuel capítulo 6, do verso 11 ao verso 12. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 a 12. Samuel 6, 11 e 12. A Bíblia nos fala que a arca esteve na casa de Obed-edom durante 3 meses. E porque a arca estava na casa de Obed-edom naquele período, Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha, por causa da arca. A arca representava a manifestação da presença de Deus. E as nossas células têm essa proposta de trazer a presença de Deus para casa, de trazer a presença de Deus para o lar, de abençoar os lares com a presença do Senhor. É a arca, a célula é como a arca de Deus em nossa casa, abençoando a nossa família, abençoando o nosso lar. Terça-feira nós tivemos a nossa primeira célula lá na casa do irmão Tiago. Foi maravilhoso, tempo precioso. Foi? Os irmãos estavam lá, os homens estavam lá, foi um tempo maravilhoso. E eu brinquei com ele que ele é líder de multidão, porque ele trouxe logo um bocado de colega. Até uma mulher foi, né? A mulher, eu não sabia que era só homens. Falei, essa aqui é só de homens, né? Essa aqui é só de homens. Semana que vem só vem meu esposo, que lá é só homens, né? Só os machos, né? Então, foi maravilhoso a manifestação da glória de Deus. Cada célula tem essa proposta de trazer a glória para casa, trazer a glória para o lar, trazer a glória para a família. Não só para aquela família em que está sediando aquela célula, mas para as famílias que estão ali representadas pela sua participação. Ainda que seja de um único membro que esteja ali, um único membro da família, se for criança ou adulto, não importa, mas está ali recebendo a palavra. Como a arca de Deus abençoando cada família, como a arca de Deus abençoando cada casa. Então, todas as nossas famílias precisam ser edificadas e é nossa responsabilidade trazer a edificação para a nossa casa. Por quê? Porque Deus já abençoou a nossa casa. Eu estou mostrando para você que embora o inimigo sugeriu, tentou o primeiro casal e eles cederam àquela tentação e por causa disso a maldição se instalou, Jesus Cristo veio para desfazer as maldições do inimigo, para desfazer toda a obra do inimigo e trazer redenção para a nossa família. Então a nossa família hoje está debaixo da bênção da redenção, mas nós temos a responsabilidade de edificar a nossa casa. Agora, como é que eu posso edificar a minha casa? Diga, como eu posso edificar a minha casa? Mais alto, como eu posso edificar a minha casa? Amém? Então a gente edifica a casa primeiro pela sabedoria. Olha o que o texto que nós lemos diz: com sabedoria se edifica a casa. E com inteligência, com entendimento, ela se estabelece. Então você vai edificar a sua casa com sabedoria. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 4, versículo de número 5 a 7. Adquire a sabedoria. Diga para o seu irmão, adquire sabedoria. Mais uma vez, adquire sabedoria. Adquire sabedoria, adquire o entendimento. E não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não te desampares a sabedoria e ela te guardará. Perdão, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ame-a, quem é sabedoria, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Diga comigo, adquire a sabedoria.
Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, 5 a 7. Adquire a sabedoria. Ainda que te custe tudo o que você possui, adquire o entendimento. Por quê? Porque a sua casa vai ser edificada pela sabedoria. Porque a sua casa será construída, edificada por meio da sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. Com sabedoria se edifica a casa. E com entendimento ela se estabelece. Então o segundo passo é ter entendimento e conhecimento. A Bíblia nos fala: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Então, além de sabedoria, eu preciso ter conhecimento. Conhecimento. Provérbios 24, 4 diz que pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou seja, os cômodos da casa, de coisas boas e deleitáveis, coisas que você se deleita, coisas que você tem prazer nelas, coisas boas, agradáveis. Pelo conhecimento, as câmaras, ou seja, os cômodos da sua casa, se encherão de coisas boas. Pelo conhecimento. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos sofrendo porque nos falta o conhecimento. Ou a aplicação do conhecimento, ou a sabedoria e a aplicação da sabedoria. Então essas duas coisas são necessárias para a construção de um lar saudável: conhecimento e sabedoria. Vocês estão entendendo? Às vezes você está com um problema de saúde, por exemplo, uma coisa pequena, uma coisa simples, mas está te incomodando muito. Muito, você está se sentindo muito incomodado ou dor. Você não sabe, você não tem um conhecimento naquela área. Aí você vai no médico, o médico te avalia e o médico diz para você assim: isso aqui é simples, você vai substituir essa alimentação. Você está comendo isso aqui que está te causando essa inflamação. Por exemplo, você está comendo trigo, e esse trigo está causando essa inflamação, essa e essa. A única coisa que você tem que fazer é substituir o trigo, parar de comer trigo. Uma coisa simples, mas você não conhecia, e por não conhecer, por não ter aquele conhecimento, você estava sofrendo desnecessariamente. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Ou você está com um problema no seu carro, a coisa está lá, está instalada, você, meu Deus, não sei mais o que fazer, o carro está com esse problema, esse. Aí você vai no mecânico, aí o mecânico olha lá o seu carro e diz: não, aqui é coisa simples. Já. Uau! Mas por que o mecânico fez assim, tão rápido? Porque ele tinha um conhecimento que você não tinha. O seu carro não estava funcionando porque você não tinha um conhecimento para consertar que o mecânico tinha ou tem. Então escute aqui: a família funciona ou não funciona, o casamento funciona ou não funciona, a criação dos filhos funciona ou não funciona, dependendo do conhecimento que nós temos e da aplicação dele. Tudo que você não tem, não está conseguindo, é porque você não tem a sabedoria ou conhecimento naquela área. Tudo que você pensar. Ou você não tem a sabedoria, ou você não tem o conhecimento naquela área. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se você ou as pessoas da sua casa tiverem o conhecimento necessário para fazer as engrenagens, eu estou usando uma linguagem para você entender, da família funcionar, você vai ver que vai começar a funcionar. Mas é preciso ter a sabedoria e aplicá-la, ter o conhecimento e aplicá-lo. Por isso que a Bíblia diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ou conhecimento ela se estabelece. Então eu vou ver nessa noite com vocês que para uma construção de uma casa, para a construção de uma família, de um lar edificado, nós precisamos de 4 grupos de pessoas sábias. Diga comigo: 4 grupos de pessoas sábias. Primeiro, para a construção de uma casa edificada, nós precisamos de ter maridos sábios. Diga comigo: maridos sábios. Segundo, nós precisamos de mulheres sábias. Diga comigo: esposas sábias. Terceiro grupo, nós precisamos de pais sábios. Quarto grupo, nós precisamos de filhos sábios. Se nós tivermos maridos sábios, mulheres sábias, esposas sábias, pais sábios,
e filhos sábios, nós desfrutaremos toda a promessa de Deus para a nossa casa. Nós desfrutaremos toda a promessa de Deus para o nosso casamento. Nós desfrutaremos toda a promessa de Deus para o nosso relacionamento familiar. Então precisa ter, primeiro, maridos sábios. Maridos sábios. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que o homem sábio, o homem prudente, e eu quero começar com os homens, porque muitas vezes os homens acusam as mulheres de não ter sabedoria, citando Provérbios 14, e como colocam sobre a mulher um fardo e um peso, como se fosse somente a mulher responsável pela sabedoria. Mas a Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, que o homem sábio, o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, por meio de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Amém? Por meio de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E quando ele ouve a palavra, e não apenas ouve, mas ele coloca a palavra de Deus em prática, ele começa a construir a sua casa, seu casamento, seus filhos, sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha que é Jesus. Amém? E quando vem as tempestades, quando vem os vendavais, porque toda casa passa por vendavais, toda casa passa por tempestades, toda casa vai ter que, hora ou outra, enfrentar a fúria dos rios. A diferença se a casa vai permanecer de pé ou vai cair, é qual fundamento ela está edificada. Se ela estiver edificada sobre a rocha, ela permanece, depois que tudo passar ela permanece. Mas se estiver edificada sobre a areia, quando vier tempestade, vendaval, fúria dos rios, a casa vai cair. Jesus disse nesse texto de Mateus 7, 24 a 27, que a queda é grande. Então quem é que tem que construir a casa sobre a rocha? É o homem. Quem é que tem que ser um sábio construtor da família? Em primeiro lugar, o homem. O homem, em primeiro lugar, tem que ser um sábio construtor da sua família. Irmãos, Deus deu ao homem a responsabilidade de liderança da família. O volante da sua família está nas suas mãos. Homens, falando com os homens. O volante da sua casa, o volante do seu casamento, o volante da criação dos seus filhos, o volante da sua família, Deus colocou na sua mão. Isso é ao mesmo tempo um privilégio extraordinário e também uma tremenda responsabilidade. Uma tremenda responsabilidade. Porque nós temos a responsabilidade diante de Deus de conduzir a nossa família, para o bem ou para o mal. Deus disse que nós homens somos construtores e precisamos construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Um homem sábio, além de edificar a sua família sobre a rocha, um homem sábio é aquele que ama a sua esposa e não trata a esposa com grosseria. Efésios 5:25 diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que o marido é chamado para amar a esposa? O marido é chamado para amar a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Não é um amor de Hollywood, não é um amor carnal, não é um amor interesseiro, não é apenas um amor erótico. Embora no relacionamento conjugal tenha espaço para cada um desses tipos de amor: o amor da amizade, o amor erótico, o amor do companheirismo, mas acima de tudo tem que ter o amor ágape, que é o amor de Deus em nós e por nós. É o amor de Deus no coração de um marido que leva esse marido a ser capaz de se sacrificar pela sua esposa, a ser capaz de abrir mão das suas vontades pela sua esposa, a ser capaz de renunciar pela sua esposa, a ser capaz de dar a sua vida, se for preciso, pela sua esposa. Então observe, maridos sábios, primeiro, constroem a casa sobre a rocha. Maridos sábios amam a esposa e não tratam a esposa com grosseria. Colossenses 3,19 diz: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela.
Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses 3,19. Por quê? Porque a mulher, ela é afetada com as palavras grosseiras do homem. Por isso a Bíblia está dizendo, seja cuidadoso. A mulher é sensível às palavras. Tenha cuidado com as palavras. Não seja grosseiro com a sua esposa. Ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Tem caras que querem tratar a mulher igual trata o colega do trabalho, igual trata o colega do futebol. Não trata a mulher como se trata homem, meu irmão. Escute isso. Por trás de tudo tem uma ciência. Por trás de tudo tem uma ciência. Aí, Vivi faz um bolo maravilhoso, saboroso. Gostou? Você faz bolo? Você pode fazer bolo? Faz bolo. Amém. Aí ela faz um bolo maravilhoso e ela enfeita aquele bolo e ela traz esse bolo para a igreja e todo mundo come, todo mundo elogia. E ela diz, esse é um bolo de chocolate. E aí Adriana fica encantada com esse bolo e diz assim, como é que faz esse bolo? Quais são os ingredientes? E Vivi diz, o ingrediente é chocolate, é manteiga, é açúcar, ovo, leite, farinha de trigo. Ela vai dar os ingredientes para Adriana. E a Adriana sai toda empolgada porque ela tem ali, né, aqueles ingredientes para fazer o bolo. Isso. Então ela sai dali com aquela empolgação para fazer o bolo. E ela vai fazer o bolo. E ela coloca farinha de trigo, ela coloca leite, ela coloca açúcar, ela coloca o ovo, ela coloca o chocolate, ela coloca todos os ingredientes que Vivi ensinou para ela. Só que ela não coloca na mesma proporção, na mesma quantidade. E o bolo não fica bom, o bolo fica solado, o bolo não fica saboroso. Ela diz, por quê? Onde foi que eu errei? Os mesmos ingredientes. Mas ela não seguiu a receita à risca. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por trás de tudo que tem êxito, tudo tem uma ciência por detrás. Por trás de tudo que tem êxito, há uma ciência, há um conhecimento por detrás. Você olha para um empresário bem sucedido, você olha para uma loja grande bem sucedida, além de trabalho árduo, ali tem uma ciência. Uma ciência de como gerenciar, uma ciência de como lidar com os clientes, uma ciência de como lidar com os funcionários, sim ou não? Uma ciência de como lidar com o governo em relação a tributos, tem uma ciência. Por tudo que tem êxito, irmãos, por trás de tudo que tem êxito, tem uma ciência. Por trás de todo fracasso, há um descumprimento de conhecimento. Então no casamento é a mesma coisa, há uma ciência para o casamento funcionar. Se o nosso casamento não está funcionando bem, se a nossa família não está funcionando bem, e eu estou falando comigo também, isso aqui é para todos nós, não é? Eu não estou me excluindo dessa palavra, amém, gente? Se as nossas famílias não estão funcionando como nós gostaríamos que funcionassem, nós precisamos avaliar onde nós temos errado, onde nós temos falhado, que ingredientes que a palavra nos ensina que nós temos deixado de colocar nesse bolo. Então, você não pode tratar a sua mulher como você trata um homem, como você trata um colega, como você trata um amigo do futebol. Não pode. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, maridos, ame sua mulher e não seja grosseiro com ela. Não seja grosseiro, isso é um ingrediente, é apenas um, mas é muito importante. O marido sábio, ele usa suas palavras para abençoar o coração da sua esposa. A Bíblia nos fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios 5, 26, a Bíblia diz que Cristo usa suas palavras para santificar e purificar a igreja. Cristo usa suas palavras para lavar, purificar e santificar a igreja. E ele está dizendo que Cristo é o modelo para o marido, porque o versículo 25 diz, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. E no verso 26 diz, para santificar, lavando-a pela lavagem da água, pela palavra, apresentando a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga.
O que significa que Cristo usa a palavra para santificar a igreja, para abençoar a igreja, e que nós, maridos, precisamos usar as nossas palavras com o mesmo propósito. Usar as nossas palavras para abençoar o coração da nossa esposa, usar as nossas palavras para santificar a nossa esposa, usar as nossas palavras para encorajar, para animar, para sarar, para curar as nossas esposas. O que tem de mulheres doentes, emocionalmente doentes, fisicamente doentes, porque estão debaixo de maridos cruéis, de maridos que olham para a mulher e dizem: você está feia, você está gorda, você não vale nada, você é um idiota. Maridos que olham para suas mulheres e chamam as suas mulheres de vagabunda. Maridos que olham para suas mulheres e chamam as suas mulheres de prostituta. Só que usam aquela palavra que vocês sabem que eu estou me referindo. Maridos que usam palavras para ferir, para estressar, para tirar a sanidade mental, para magoar as suas esposas. Como um casamento desse pode dar certo. Então a Bíblia diz que você precisa usar as suas palavras para santificar a sua esposa, para abençoar a sua esposa, para gerar na sua esposa o sentimento de que ela é a mulher mais importante da sua vida, de que ela é a pessoa maravilhosa da sua vida. Elogiar, expressar amor com palavras, expressar cuidado, alimentar os sonhos, alimentar a esperança da esposa com as suas palavras, ministrar cuidado com as suas palavras, ministrar consolo com as suas palavras, ministrar encorajamento com as suas palavras. Tudo isso é papel do homem como líder da família. Um homem sábio, um marido sábio, ele sabe que a responsabilidade de liderar a casa é dele. Vamos repetir comigo? Diga: um homem sábio tem a certeza que a responsabilidade de liderar a casa é dele. E olha a palavra que eu estou usando aqui: responsabilidade. Nós vivemos uma época que as pessoas não querem se comprometer com nada, irmãos. Uma época que as pessoas não querem compromisso. Elas não querem compromisso. Às vezes não querem compromisso na família, não querem compromisso às vezes no trabalho, não querem compromisso na igreja. Uma época desafiadora. E isso acaba refletindo na família, no casamento, porque às vezes o cara não quer se comprometer. Você tem que dar 100% de você para a sua família funcionar bem. 100%, não pode ser metade, é 100%. Amém, gente? Então, maridos, você precisa liderar a sua família. Quando acontece alguma situação na minha casa, eu pergunto para mim mesmo: onde eu falhei? Onde eu tenho falhado como líder? Porque o volante da família, da minha família, Deus colocou nas minhas mãos. E o líder, ele tem a função de fazer o quê? Ele tem a função de prover para casa. Homens, é sua responsabilidade prover para a família. Ah, mas a despesa é tua, meu irmão. É tua, a tua esposa é auxiliadora. A despesa é tua, você casou, você é responsável pela manutenção da sua casa, é responsável pela manutenção dos seus filhos, educação dos seus filhos, pela roupa dos seus filhos, pelo alimento dos seus filhos. É você, o macho, o líder, que provê para a casa, que provê para a família. E a esposa auxiliadora. Eu sei que os sonhos dos homens é casar com uma mulher que gaste menos que ele ganhe. Todo homem sonha em casar com uma mulher que gasta menos do que ele consegue ganhar. E toda mulher sonha em casar com um homem que ganha mais do que ela consegue gastar. Quem são as mulheres solteiras aí? As solteiras que ainda vão casar. As solteiras, levante a mão e diga assim: eu vou casar com um homem que vai ganhar mais do que eu consigo gastar. Amém? E os solteiros aí, levanta a mão e diz assim: eu vou casar com uma mulher que vai gastar menos do que eu consigo ganhar. Amém? Mas brincadeiras à parte, meu irmão, minha irmã, Deus deu ao homem a responsabilidade de prover, de proteger e de promover a família.
O líder da família tem essas 3 funções. Diga comigo, o homem, marido, diga, o marido tem a função de prover, promover e proteger a família. Você sabe que o homem, de modo geral, toda regra é exceção, mas de modo geral, o homem, ele é mais alto e mais forte que a mulher. Quem sabia disso? De modo geral, há exceções sim, mas de modo geral, o homem é mais forte, fisicamente falando. Estou falando do aspecto físico. Ele é mais da estrutura física, ele é mais forte fisicamente e mais alto. Por que Deus criou o homem assim, com essa característica? Por que Deus deu mais força física ao homem e mais altura, de modo geral? Há exceções, mas estou falando de regras gerais. Para proteger a mulher. Para proteger. Para você ter ideia, eu estava lendo um livro há algum tempo atrás, um livro sobre família, mas um livro falando sobre, um livro até secular. Ele diz que o polegar masculino chega a ser 30 vezes mais forte do que o polegar feminino. 30 vezes mais fortes. Eu sei que alguns homens só usam isso para jogar videogame, né? Para alguns não tem muita finalidade. Mas tudo bem. Por que Deus fez isso? Para proteger a mulher. Olha para mim, escute isso. Quando o homem usa a sua força física que Deus lhe deu para proteger a sua esposa contra ela, nós temos leis contra isso. Não é assim? Por que Deus colocou? Por que nós temos leis na sociedade que tentam proteger a mulher da força do homem? Porque aquela força que Deus deu para o homem proteger a sua esposa, alguns usam contra a sua esposa. E os casos de violência doméstica, de homens que agridem mulheres, de homens que agridem fisicamente mulheres, infelizmente aumentam assustadoramente. Deus deu uma força maior ao homem, eu estou falando de forma geral, para que o homem proteja as suas esposas. E não use essa força contra elas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Homens sábios. Vamos repetir? Homens sábios edifica a casa sobre a rocha. Homens sábios ama a esposa e não trata ela com grosseria. Homens sábios usa palavras para abençoar o coração da esposa. Maridos sábios sabe que é sua responsabilidade liderar a família. Amém? Agora, e uma mulher sábia? Chegou a sua vez. Chegou a vez das mulheres. No último encontro de casais, eu estava ministrando aqui, terminou o encontro, a minha irmã perguntou: ah, pastor, não gostei desse encontro não. Eu falei: por quê, minha irmã? O senhor falou mais para as mulheres, eu pensei que você ia pegar mais com os homens, né? Eu ri com ela, brinquei. Talvez naquele dia as mulheres estavam precisando mais, né? Mas essa foi a impressão dela. Eu acho que não foi assim, eu acho que eu dividi as partes. Mas o que uma mulher sábia precisa? Porque a Bíblia diz, em Provérbios 14, versículo 1, primeira coisa, que uma mulher sábia edifica a sua casa. Vamos repetir comigo? Provérbios 14, 1. Levante suas mãos, principalmente as mulheres. Diga assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então a Bíblia diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então a mulher tem essa responsabilidade também, junto com o marido, de edificar a sua casa por meio da sabedoria. E o que uma mulher sábia faz? Uma mulher sábia, ela respeita o seu marido. Se por um lado um homem sábio ama a esposa, uma mulher sábia respeita o seu marido. Porque assim como uma mulher, ela tem sensibilidade e necessidade de ser amada, o homem tem necessidade de ser respeitado. O homem sem respeito da esposa perde o equilíbrio, perde o chão, perde a base. A mulher tem que respeitar o marido, precisa respeitar o marido. Por quê? Porque o marido, ele é sensível à vergonha e ele é sensível a atitudes desrespeitosas. O homem, ele tem a tendência, escute isso, mulheres, o homem tem a tendência de evitar qualquer situação ou pessoas que evoquem nele o sentimento de vergonha. Vou repetir:
O homem tem a tendência de evitar qualquer situação ou pessoa que evoque dentro dele o sentimento de vergonha. Se se sentir envergonhado, a tendência natural do homem é se isolar, evitar aquela situação ou aquela pessoa que está provocando nele vergonha. E se essa pessoa for mulher, ela vai sofrer com isso, porque ele vai acabar isolando ela. O homem responde ao desrespeito com isolamento. O homem responde ao desrespeito, não é para ser assim, não deve ser assim, não é uma atitude sábia do homem. Um homem sábio, ele vai procurar resolver isso, mas estou falando de forma geral. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que, de forma geral, o homem tem a tendência de responder um sentimento de desrespeito ou de vergonha que ele sentiu que a esposa provocou nele, ainda que não fosse intencional. Ele tem a tendência de se isolar, de se calar, de se silenciar, de se afastar. E a esposa, ela necessita de companheirismo. Ela necessita de estar em conversa, em comunhão, em comunicação, em partilha com seu marido. E o homem, quando ele se sente envergonhado, ele se isola, ele entra no seu casulo, ele se silencia, ele se cala. Às vezes não é nem de propósito, é porque ele está ferido, está machucado, e ele se fecha. E ele se fecha. Então, se você é uma mulher sábia, trate o seu marido com todo respeito, honre o seu marido, trate o seu marido com reverência, porque assim como a mulher tem necessidade de ser amada, o marido tem necessidade de ser respeitado, e a Bíblia diz isso, Efésios 5, 22 a 23, mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. O marido é o cabeça, significa que ele é a origem, ele veio antes e Deus deu a ele a função de liderar, e a mulher precisa estar ao lado dele para ajudá-lo nessa liderança, para apoiá-lo nessa liderança. Como é que uma mulher pode desrespeitar o seu marido? Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando toma decisões importantes sem consultá-lo. Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando expõe as fraquezas dele para outras pessoas. Uma mulher pode envergonhar o seu marido ou desrespeitá-lo quando compara esse marido com outros homens que ela julga melhores do que ele, mesmo que seja da própria família dela. Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando ela é crítica. Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando ela bate de frente com ele, quando ela entra numa quebra de braço com ele, quando ela quer disputar igualdade com ele. Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando ela se julga superior a ele, quando ela se acha mais inteligente do que ele, quando ela acha que os métodos dela, que as maneiras dela de relacionamento são melhores do que a dele. Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando ela critica o trabalho dele. Uma mulher pode desrespeitar o seu marido quando ela critica a família dele. Escute isso, mulheres. A identidade masculina está muito ligada ao trabalho, assim como a da mulher está ligada à família, à casa. Ainda que a mulher trabalhe fora, a identidade dela está ligada à casa. Se sua casa está organizada, se sua casa está bem arrumada, bem limpinha, você se sente feliz, porque a sua casa revela para você, você mulher, a sua identidade, de certa forma. É como se fosse um espelho da sua identidade. Entende o que eu quero dizer, sim ou não? Mas o homem é o trabalho. O trabalho para o homem. Então, se você critica o trabalho do seu marido, se você zomba do trabalho dele, você pode até encorajá-lo, sim, a crescer, a avançar, a buscar outras coisas, mas não critique o trabalho dele, porque o homem se sente conectado com o seu trabalho. Parte da identidade do homem tem a ver com o trabalho dele. Então, quando a mulher critica o trabalho do homem, quando a mulher critica a família do esposo, isso é um desrespeito, querida. Quando você casou com a sogra, casou com o sogro, casou com o cunhado, casou com todo mundo. Você casou com toda a parentela. Não tem como você se dissociar o seu marido da família de origem dele. É claro, lógico, que tanto o marido como a esposa precisam entender que após o casamento a prioridade passa a ser um ao outro, não mais os familiares. Mas não significa que eu vou deixar a minha esposa sem se relacionar com a mãe, com o pai, com os irmãos dela, e que eu vou criticar a família da minha esposa, não. Porque eu amo a família da minha esposa, eu amo meus cunhados, eu amo a minha sogra,
Eu amo os familiares dela porque eu amo minha esposa. A mesma coisa em relação a mim. Estão entendendo, queridos? É claro que a partir do nosso casamento, qual é a nossa prioridade? Eu e ela. A prioridade não é mais os pais dela, nem os meus pais que já estão no Senhor. A nossa prioridade não são os nossos irmãos, os meus e os dela. E nem, escute isso, e nem os nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos vão casar. John já casou, já está vivendo a vida dele. As meninas, daqui a um tempo, também casam, vai viver a vida dela. E qual é a proposta de Deus? Que eu envelheça os meus dias do lado da minha esposa. Agora, se eu não viver bem com ela, quando sair todo mundo de casa, que entrar aquilo que os psicólogos chamam de a síndrome do ninho vazio, como é que vai ficar? Se filhos, se o motivo do nosso casamento é os filhos, quando os filhos saem, como é que fica eu e minha esposa? Por isso que tem muitos casais que não aguentam, depois que os filhos casam, que os filhos crescem, se separam. Por isso que você vê muitos casais se separando já depois que os filhos já estão adultos. Por quê? Porque muitas vezes a única razão para manter o casamento eram os filhos. Não pode ser os filhos, tem que ser um ao outro. Amém? Não pode ser apenas os filhos, tem que ser um e outro. Então, não critique o seu marido, não desrespeite o seu marido. Mulheres sábias, respeite o seu marido. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mulheres, depois meditem, anote aí para você não esquecer, senão você esquece. Provérbios 31, você vai ler do versículo 10 até o versículo 31. Leia todos os dias esse texto de Provérbios 31, do 10 ao 31. Leia, medite, ore e diga: Senhor, me faz ser essa mulher de Provérbios 31. Senhor, me ajuda a ser essa mulher de Provérbios 31. Me ajuda a ser para o meu marido e para meus filhos essa mulher de Provérbios 31. Você vai orar e tomar posse disso, porque Deus vai fazer isso na sua vida. Diga amém. Então, mulheres sábias, trata o marido com respeito. Mulheres sábias, não vive o tempo todo reclamando, murmurando, brigando. Não é uma mulher cri-cri, irmãos. A Bíblia diz que ninguém suporta morar com uma mulher cri-cri. Quem disse isso foi o sábio Salomão. Quem diz isso é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 9. Provérbios 21, 9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. É melhor morar no fundo de um quintal do que morar dentro de casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21, 9. O cara chega em casa e a mulher está brigando, e a mulher está falando. O cara está com a cabeça já cheia de tanta coisa, e a mulher está ali reclamando, e a mulher está falando. Meu Deus, o cara prefere morar no quintal. Agora, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 21, 19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. É melhor morar num deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Quem é que aguenta uma mulher o tempo todo? A Bíblia diz que uma mulher que fica o tempo todo resmungando e se queixando é como uma torneira que não para de pingar. Quem já dormiu com a torneira aqui que está pingando? Alguém aqui já teve essa experiência? Começa o pingozinho, tem, parece inofensivo, tem. Aí vai dando meia-noite, você vai com sono, aí você liga, tem. Meu Deus, você bota o travesseiro no ouvido e o negocinho não para, parece que vai lá na sua cabeça, tem. Aí você, meu Deus, você levanta, você tenta consertar a torneira, você pega uma meia, amarra naquela torneira ali, para ver se ela fixa, porque você não aguenta. A Bíblia diz que uma mulher que fica o tempo todo reclamando, murmurando, é como uma torneira que não para de pingar. É como uma goteira constante. Então, ser sábia é você tentar resolver as coisas da sua casa com sabedoria. Buscar de Deus sabedoria para resolver as coisas da sua casa. Mas a palavra também diz que uma família precisa de pais sábios. E eu vou correr agora. Pais sábios são aqueles que criam os filhos no Senhor. Pais sábios são aqueles que ensinam os seus filhos no caminho do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6,4: Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Então, pais sábios são aqueles que educam os seus filhos no Senhor, são aqueles que animam os seus filhos no Senhor, que ensinam os seus filhos no Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, cada oportunidade você aproveita para ensinar, para instruir os teus filhos. Trazer para a igreja,
Levar para a célula de criança, ou de adolescente, ou de jovens, é importante demais, mas a gente não pode esquecer o ensino diário em casa. Amém? O ensino diário em casa. E principalmente com o nosso exemplo. Porque os nossos filhos estão de olhos na gente, irmãos. Eles estão de olhos na gente. E de vez em quando os nossos filhos vão nos confrontar. Vai nos confrontar. Você vai ver os seus filhos confrontando você. Você vai ensinar algo e diz: mas o senhor fez isso, pai. Mas a senhora fez isso, mãe. É ou não é? Sim ou não? Eles nos confrontam. Por quê? Porque eles estão vendo. Por isso a gente precisa buscar ser, com a graça de Jesus, bons exemplos para os nossos filhos. Então, pais sábios, eduquem seus filhos no Senhor. Pais sábios, não provoca a ira dos filhos. Não provoca a ira dos filhos. Preferindo um filho mais do que o outro. Xingando filhos, amaldiçoando os filhos. Meu Deus do céu, tem tantos pais, meu Deus do céu, que libera cada palavra maligna sobre os filhos. Eu quero profetizar que toda e qualquer palavra de maldição liberada contra a tua vida será anulada, quebrada, cancelada, no nome de Jesus, sobre você e a tua descendência, sobre você e a tua família. Repousa a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pais sábios sabem dosar disciplina com amor. Numa mão disciplina, na outra mão amor. Nem amor demais, nem disciplina demais. Nem só carinho, nem só disciplina. A dosagem certa. Lembra do ingrediente que falei do bolo? A medida certa de disciplina e amor. A medida certa de disciplina e carinho. Qual é o texto que nos ensina sobre isso? Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Não tenho tempo para ler agora porque o meu tempo estourou. Mas anote aí para você ler em casa. Esse texto nos ensina amor e disciplina para os filhos. E por último, uma família precisa de filhos sábios. Então precisa de marido sábio, esposa sábia, pais sábios e filhos sábios. A Bíblia diz em Provérbios 10:1 que o filho sábio é a alegria do pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da mãe. Olha que tremendo isso, Provérbios capítulo 10, versículo 1. Inclusive, encorajo vocês a lerem Provérbios todos os dias e encorajar os seus filhos a lerem Provérbios todos os dias. Provérbios 10:1 diz: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Provérbios 19:13 diz: um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Meu Deus, isso é muito forte. Provérbios 19, versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Então observe: maridos sábios, esposas sábias, pais sábios, filhos sábios. Qual é o ingrediente para a construção de uma casa? Sabedoria. Sabedoria. E a pergunta é: porque os filhos sábios são aqueles que honram os seus pais. Filhos sábios são aqueles que obedecem os seus pais. Efésios 6, de 1 a 3 diz que os filhos devem honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento com a promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Os filhos que honram seus pais vão prosperar, vão ter a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Amém? Obediência, porque os pais não são perfeitos, mas os pais têm a missão de Deus de proteger os filhos. Quando os filhos obedecem aos pais, eles são livres de muitas coisas, muitas coisas, até os pais ímpios. Olha, lembra? Às vezes o pai chega para uma filha e diz assim: minha filha, rapaz, não namora com esse rapaz não. Ah, mas porque eu não sei, eu não sinto. Ah, pai, não namora não. Não vai dar bom para vocês. Aí ela insiste. O pai nem sabe o porquê, mas ele tem uma intuição que Deus colocou dentro dele, de pai, de mãe, para proteger. Quando chega lá na frente, a bagaceira está. Aí a mulher vai dizer, ou o filho, né? Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? A Bíblia diz que os filhos sábios obedecem os seus pais, honram os seus pais. Amém? A Bíblia diz que os filhos sábios aceitam a correção e aprendem com a correção dos pais. Olha só, os filhos sábios aceitam a correção e aprendem com a correção dos pais. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 19:25. Quem é sábio aprende quando é corrigido.
Vou ler de novo. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Então, se os pais chegam para os filhos e corrigem e orientam, é para o bem. E o que o filho sábio faz? Ele aprende com a correção. Porque quem é sábio aprende quando é corrigido. Agora a pergunta: já que uma casa precisa de sabedoria, já que uma casa precisa de pais sábios, filhos sábios, maridos sábios, esposas sábios, como a gente busca sabedoria? Como a gente se torna mais sábio? Primeira coisa, orando, pedindo a Deus. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que Ele dá a todos livremente, e não será lançado em rosto. Peça com fé. Então chega para Deus e diz: Senhor, me dá sabedoria. Faz de mim um homem sábio, faz de mim, meu Deus, um marido sábio, faz de mim, meu Deus, uma esposa sábia, faz de mim, meu Deus, um pai sábio, uma mãe sábia, faz de mim, meu Deus, um filho sábio, meu Deus, me dê sabedoria. Então a Bíblia diz que o primeiro caminho para você receber sabedoria é pedir. Salomão disse isso, a Bíblia diz que Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria e riquezas. Amém? Então a primeira coisa é peça a Deus. Você pode pedir para você mesmo, e também você pode pedir para os outros. Então eu peço para mim, eu peço para minha esposa: meu Deus, que minha esposa seja uma mulher sábia cada vez mais, que os meus filhos sejam sábios. Então eu peço por mim, peço também por ela, peço por os meus filhos, porque a Bíblia diz em Provérbios 19:14 que um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro. Se o pai for rico, quando o filho casa, ele herda dos pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Provérbios 19:14. Só Deus pode dar uma mulher sábia a um homem. Só Deus pode dar um marido sábio a uma mulher. Então, se você é solteiro, começa a pedir a Deus: Deus, me dê uma mulher sábia. Eu não quero casar com uma mulher tola, com uma mulher sensata. Meu Deus, me dê uma esposa sábia. Se você é solteiro e está sonhando em casar, começa a pedir a Deus: Deus, me dê um esposo sábio, me dê um esposo sensato. Se você já é casado ou já é casada, ore a Deus para Deus fazer um milagre. E diz: Senhor, ajuda minha esposa a ser sábia, ajuda meu marido a ser sábio, me ajuda a ser sábio. Amém? Porque Deus também faz milagres em casamentos que já estão consolidados há anos. Deus também faz milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres, amém? E eu quero profetizar que Deus vai fazer milagres na sua família, vai fazer milagres no seu casamento, vai fazer milagres na vida dos seus filhos. Deus vai restaurar a sua família, e a bênção do Senhor vai repousar sobre a sua casa. Quantos creem e recebem? Diga amém. Aleluia. Amém? Então só Deus pode dar uma esposa sábia. Provérbios 19:14. Só Deus é que dá um marido sábio, só Deus é que dá uma esposa sábia. Então ore ao Senhor. Outra coisa para buscar sabedoria é meditar na palavra. Meditar na palavra. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Salmo 119:98 diz assim: o teu mandamento está sempre comigo, e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. A palavra de Deus faz você se tornar mais sábio do que o seu inimigo. A palavra de Deus. Salmo 119, versículo 100. Salmo 119, versículo 100 diz: tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos. Os velhos são conhecidos pelo acúmulo de sabedoria, mas quem medita na palavra é mais sábio do que os idosos. Então a segunda fonte de sabedoria, a primeira é orar, buscar de Deus. A segunda é você ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Terceiro é andar com Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se você anda com Jesus, você já está andando na sabedoria. Então, peça, medite na palavra e ande com Jesus. Se você fizer essas três coisas, você vai se tornar cada vez mais sábio. E a sabedoria é importante para tudo na sua vida. Pode ficar de pé que eu já vou orar. A sabedoria é importante para tudo na sua vida, para tudo, para todas as coisas. Agora, para a família, ela é essencial. Para o seu casamento, é essencial. Para a criação dos seus filhos, é essencial. Queridos, escute isso. Eu estou me colocando debaixo dessa palavra. Amém? Eu estou me submetendo a essa palavra.
você precisa se submeter a ela também. Eu não estou pregando hoje à noite como se eu fosse superior. Eu estou pregando apenas como mensageiro do Senhor. Apenas como alguém que Deus escolheu para trazer a palavra, para ser um mensageiro dele. Mas eu devo me submeter a essa palavra tanto quanto você deve. Amém? E eu devo obedecer essa palavra tanto quanto você. Amém? Nós precisamos nos submeter. Porque a submissão à palavra, é a obediência à palavra, que vai trazer os resultados que nós estamos precisando na nossa vida e na nossa casa. Levante suas mãos, vamos levantar um clamor por nossas famílias. Vamos levantar um clamor por nossos lares.